Olá, sejam bem-vindos ao Trend LBS. Eu sou Hernani Raimundi e aqui nesse vídeo falaremos sobre como se negocia no Forex. Por ser um assunto um pouco extenso, vamos dividir em mais de um vídeo, ok? Vou começar falando sobre o que é um trader. Trader nada mais é que um negociante. Tá? Uma pessoa que, se a sua profissão, por exemplo, é vendedor de carros, então você é um trader de carros. Tá? E um Forex trader nada mais é que uma pessoa que negocia ativos do Forex, que são pares de moedas, ok? A regra básica de um trade nada mais é do que você lucrar com a compra e venda. Então, quando você compra ativos, você tem que comprar na baixa para vender na alta, para ter lucro nisso. Okay? No Forex sabemos que, falaremos inclusive aqui, que você pode tanto comprar como vender um ativo sem tê-lo, né? Mas vamos por partes. Algumas formas de se negociar no Forex, por exemplo, poderíamos falar de trade, swap e edge. O trade é quando você negocia os pares de moeda. No swap seria quando você negocia os pares pensando na taxa de juros, né? Já que temos países com taxa de juros mais alta do que outros países, outras moedas. Então tem essa diferença. Você compra um ativo, por exemplo, pensando em ter lucratividade a longo prazo, pensando na taxa de juros, ok? E edge quando você faz uma trava interbancária. Quando você, por exemplo, você é um negociante de artigos eletrônicos. E quando você compra lá um container de notebook da China, por exemplo, para trazer para o Brasil, isso aí demora aí 1 ou 2 semanas, depende de por onde você compra, né? E nesse momento pode ter alguma variação cambial do dólar, já que as negociações são feitas em dólar. Como uma pessoa negocia notebook, ela não quer pensar em ter lucro ou prejuízo, principalmente prejuízo, na taxa do dólar, né? No câmbio. Então o que ela faz é, ela vai no mercado financeiro, vai num banco, numa corretora e faz uma trava no dólar. Ela faz uma compra da mesma quantidade que ela fez a compra dos eletrônicos, ela faz a mesma compra inversa no mercado financeiro para caso ocorra alguma variação cambial. Se ela perde no preço do eletrônico, ela ganha no câmbio, né? Então, ela não quer ter prejuízo. Se tiver lucro, se soubesse que ia ter lucro, ok, mas como não sabe se vai ter lucro ou prejuízo, se o dólar vai aumentar ou vai cair, ela faz essa trava bancária. Quando o produto chega no Brasil, por exemplo, ela desfaz aquela negociação, obviamente vai pagar o spread, vai ter algumas taxas ali que ela vai arcar com isso, mas o prejuízo é infinitamente pequeno, levando em conta que podemos aí ter uma variação cambial grande, né, nesse período. Falaremos também sobre venda descoberto, já que no Forex a gente tem uma forma diferente de olhar para a venda descoberto, né? Isso é feito de uma forma automática no Forex, tá? Mas vamos falar um pouquinho mais para frente. Temos aqui, por exemplo, o crude oil, né? O petróleo baseado no dólar, né? Então a gente tem aqui o petróleo, quando ele estava ali em 19 de outubro, 20 de outubro, ele estava em torno de $35. Digamos que tenha sido feita uma compra ali de petróleo nesse momento. E alguns meses depois, quando o petróleo chega ali a 85, né, se não me engano, $84, ali próximo de outubro de 2021, você faz a venda dessa compra, tá? Você comprou lá embaixo, vendeu lá em cima, então obviamente você vai ter lucro. 84 menos 35 seriam $49 de lucro, ok? Então isso seria um trade, vamos colocar dessa forma. Essa forma de se negociar, de ter lucro no Forex. Tá? Quando você tem, por exemplo, ali o ouro em relação ao dólar, estamos aqui com o gráfico diário também. Digamos que você tenha feito uma compra de ouro ali em 2.050 onças, $2.050, né, a onça do ouro. Feita a compra ali em torno de começo ali de agosto, né, de 2020, digamos que tenha fechado aqui na terceira quinzena aí de setembro de 2021. Como você fez a compra lá em 2020 e quando você fez o fechamento ele estava ali em 1.730, essa operação teve um prejuízo, né? 2050 menos 1.730 tem um prejuízo de $320. Esses dois exemplos que eu coloquei aqui seria quando você comprasse um contrato, como se estivesse comprando um barril de petróleo e aqui uma onça de ouro, né?
Seria como você comprasse ali uma moeda, um papel, um ativo, simplesmente um pelo outro. Tá? A gente vai explicar aqui como é que funciona no Forex. Nas corretoras de Forex, negociamos por pips, tá? Dependendo da corretora e do tipo de conta que você abre na corretora, tem corretora que disponibiliza ali a negociação até a quarta ou quinta casa após a vírgula, né? Então vamos supor que, por exemplo, os pips são nada mais são que centavos, né? Mas vamos colocar ali $10 se equivalente a 1.000 pips. Já $10.000, então zero mais, tem 4 casas após a vírgula, né? Seria a mesma coisa que 100.000 pips. No caso do petróleo, por exemplo, se tem ali a $35 o barril, e depois, quando a gente fez a venda ali, $84 o barril, temos uma diferença de 4.900 pips. Tá? Eu vou colocar esse exemplo mais para frente, né, no próximo vídeo, mas digamos ali que você tenha investido ali, selecionado 10 centavos de dólar por pip. Tá? Como você tem ali 4.900 pips, você teria um lucro de $490, certo? Diferente desse exemplo que a gente tinha colocado, quando você compra simplesmente um barril de petróleo a $35 e vende 84, que você tem ali os 49 de lucro. Quando você compra no Forex, usando a alavancagem, né? Também é um assunto a ser abordado mais para frente em outros vídeos. Aqui a gente tem a diferença ali de 490 pips, certo? Com isso, a 10 centavos por pip, temos ali um lucro de $490, certo? Uma transação que você teria um lucro de $49, se não fosse negociado por uma corretora onde existe alavancagem, uma corretora de Forex, né? Com alavancagem, você pode ter um lucro aí de 10 vezes mais, ok? 10 vezes o valor do que você teria. Falando sobre venda descoberto, ao pé da letra, a venda descoberta é quando você faz um contrato de venda de um ativo por um preço definido para um cliente, né? Para um comprador, para entregar no final do contrato. Digamos que seria ali numa bolsa de valores, então você tem que entregar no final do pregão, você tem que entregar aquele contrato para ele, certo? Ou seja, no final do pregão você vai entregar o ativo para outra parte, mesmo que você tenha que comprar a um preço mais alto do que você colocou no contrato de venda. Exemplificando é o seguinte, você vendeu ali um barril de petróleo, né, para um cliente, você fez a sua análise, digamos assim, e ele estava ali a $34 o barril de petróleo, e você fez a sua análise acreditando que ele cairia ali para $30 o barril de petróleo no final do expediente. Então o que você faz? Você chega para o cliente e oferece ali, ó, eu estou vendendo aqui o petróleo a 30, ele está 34, você coloca lá, eu estou vendendo 33. Para ele é lucro, já que ele está pagando $1 a menos do que na banca. E você espera o fim do expediente, digamos que a tua análise foi correta, ele caiu ali para $30 o barril, digamos. Você compra de outra pessoa por 30, entrega ali por 33, né, para o cliente que você fechou o contrato lá no começo do pregão, e tem um lucro ali de $3 por barril, ok? No Forex, a gente pode abrir uma venda de um ativo para fechamento posterior sem ter a necessidade de fazer um aluguel do ativo ou um contrato desse de venda descoberto, né? Esse trade, essa negociação, ela é feita automaticamente. Ao invés de você comprar um ativo, você faz uma venda, né, na corretora ali, a um simples clique de um botão. Isso mostraremos na prática também em um outro vídeo, tá? Aqui temos o exemplo aqui, novamente falando sobre na prática, né, vamos colocar a venda descoberta. A gente tem aqui o ouro, digamos que você fez uma venda de ouro lá em $2.050, né, a onça, e você encerra essa venda ali, faz o fechamento dela em 1.730. De 1.730 para 2.050, temos uma diferença de 32.000 pips, certo? Se a gente está usando na corretora, usamos ali uma alavancagem, né? Então a gente colocou ali 10 centavos de dólar por pip, então a gente tem um lucro de $3.200 na venda. Colocando na prática, isso significa o quê? Isso significa que a gente pode também lucrar na queda, tá? Se quando você compra uma ação, por exemplo, você só tem lucro quando aquela ação daquela empresa, seja ela uma empresa, né, uma moeda, você só tem lucro quando ela se valoriza.
No Forex a gente pode especular também as crises, por exemplo, ou retrações de mercado, ou ondas, né? Vamos colocar dessa forma. Que quando cai o ativo, o valor da empresa, a gente também pode ganhar na queda, certo? Então essa seria a prática aí dessa venda descoberta, vamos colocar assim, ou de uma venda normal, né, no Forex. Falando um pouco aqui sobre as moedas, a gente tem... As moedas são denominadas por 3 letras, tá? Quando a gente fala que toda regra tem sua exceção, então colocaremos aqui que a regra para a denominação das moedas seriam da seguinte forma. As 2 primeiras letras, elas identificam o país. No primeiro caso ali tem o USD, US seria United States, né? A moeda americana. No segundo caso temos ali o GBP. O GB de Grã-Bretanha, tá? E temos ali a terceira letra, que no primeiro caso, ali em vermelho, temos ali o D de dólar, ou seja, o dólar americano. E ali na parte de baixo temos ali o P de pound, que seria a libra, né? Então, esse caso teria a libra esterlina, ok? Como eu disse, toda regra tem a sua exceção. Se você pegar euro, por exemplo, é EUR, né? Se pegar... várias moedas a gente vai tocar aqui no assunto mais para frente, mas você vai ver que não seguem essa regra aqui dessas 3 letras, ok? Aqui mostramos aqui as principais moedas, né? Os majors, como as corretoras chamam, né? As maioritárias, as principais moedas do mundo. Temos ali o dólar australiano, né? Que o AU de Austrália, o D de dólar, o dólar canadense, o CA de Canadá, o D de dólar, o franco suíço, temos o euro, a libra esterlina, o dólar neozelandês, o dólar americano e o ien japonês. Ok? Só para mostrar para vocês aqui, ó, esse aqui é um gráfico do par euro-USD, né? Significa o quê? Que a gente tem o preço da moeda do euro em relação ao dólar, tá? Nesse momento, o preço, a gente pode ver aqui, ó, nesse canto, onde ele está em preto aqui, onde ele mostra o preço atual. Nessa coluna a gente tem todos os valores do par. Aqui embaixo a gente tem as datas, né? Ou seja, aqui era dia 6 de setembro, então estava esse valor. Aqui dia 24 de setembro estava esse valor. Aqui semana retrasada aí, 28 de outubro, ele estava esse preço, subiu, caiu, né? Mas resumindo aqui, a gente tem que hoje, né, ele está 1.16133, isso significa o quê? 1.16133, certo? Significa que cada euro vale nesse momento $1,16, 16,133, né? Se tivesse moeda para isso daí. Significa que para comprar 1 euro precisamos de $1,16, certo? Bom, é isso que eu queria mostrar para vocês, tá? Falaremos nos próximos vídeos um pouquinho mais na prática de como funciona, de como são as casas decimais, de como abrir uma compra e venda, de como usar a alavancagem, né? De como se ganha, obviamente de como se perde também no Forex, já que isso faz parte, como tudo na vida, não se ganha sempre, né? Se você gostou, curte aí, compartilha. Se tiver interessado aí em entender mais como é que funciona, ativa o sininho. Se você já tem um pouquinho mais de conhecimento no assunto, temos aí uma aba de vídeos específicos sobre análise de tendência do par euro-USD. Mais para frente eu vou colocar de outros ativos também, mas começamos pelo euro-USD, onde nele a gente fala sobre a tendência do par diariamente. Obviamente eu não coloco o vídeo todos os dias, mas sempre que há uma alteração na tendência, eu posto o vídeo lá, tá? Mais uma vez eu sou Hernani Raimundi. Ativa aí as notificações aí do hernani.raimundi.tlbs no YouTube. Temos também o Instagram e esse é meu e-mail, caso queira mandar um e-mail pra gente aí, entender um pouco mais sobre o assunto. Obrigado e até o próximo vídeo.